Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Conexão Integra, o podcast da Clínica Integra, criado para te ajudar a refletir sobre você e refletir sobre saúde mental. Aqui você vai encontrar reflexão, acolhimento e autoconhecimento. Eu sou a Sara e no episódio de hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Por que fazemos o que a gente sabe que não é bom pra gente? E para ajudar a gente a refletir sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a psicóloga Isabela. Seja muito bem-vinda, Muito Isa. obrigada, tudo bom, pessoal? Espero que sim, né? Espero que a gente consiga esclarecer um pouquinho isso para vocês. Vamos sim. E para começar, Isa, você sabe dizer pra gente o que é autossabotagem? Tá, vamos lá. Eu vou falar de um olhar mais psicanalítico, que é a minha abordagem, né? Mas olhando para essa questão da autossabotagem, é muito a gente tentar realmente auto-impedir, auto-sabotar alguns padrões, alguns processos, algumas vitórias, conquistas, né? Tanto pelo medo da realização delas, tanto quanto o medo da frustração de não dar certo, e também, às vezes, por traumas, reflexos de coisas que estão muito inconscientes, né? Algumas repressões, algumas coisinhas que a gente tem ali mal resolvida internamente e acaba que a gente reproduz esse padrão, né? Até usando um exemplo bem prático, por exemplo, eu quero muito uma promoção no meu trabalho. E aí o que acontece? Por eu viver, às vezes, uma infância na qual a minha autoestima não era uma coisa muito reforçada, né? Meus pais às vezes me criticavam muito, eu me tornei uma pessoa muito autocrítica. Esse processo da autossabotagem, muitas vezes ele vem para impedir que eu consiga melhorar cada vez mais para alcançar esses objetivos. Então, até trazendo uma linkagem com essa questão da nossa história de vida, né? Às vezes a nossa infância, um pouco da nossa vida, assim, ela vai afetar em como a gente vai ser um adulto saudável e conseguir realizar isso de uma maneira mais equilibrada. Entende? Então, a gente faz coisas que não são boas para nós porque a gente está reforçando algumas crenças que a gente acredita sobre a gente. Isso, Seria é isso? basicamente isso. Então, uma pessoa que ela é muito crítica consigo mesma, ela sempre acaba se sabotando de maneira inconsciente, sem ela perceber, porque ela vai começar a colocar qualquer outro empecilho, qualquer outro obstáculo, outros processos à frente disso, e sem ela perceber, ela começa a sabotar a realidade dela. Então, às vezes, vou trazer até um outro exemplo sobre relacionamentos, que eu acho que é uma realidade que hoje em dia todo mundo vive, né? Ah, eu encontrei um relacionamento que é um cara muito legal, é uma pessoa muito boa, tem uma estrutura de vida ótima, porém ele não me traz uma emoção, ele não me traz algo que me prende. Então parece que perde a graça, não é o que faz sentido, mas o que que acontece? A gente vem de uma estrutura na qual a gente acha que a gente não vai ser bom o suficiente por conta desse Uhum. processo de autoestima, né, dessa autocrítica muito grande, e Sim. a gente olha essa pessoa e a gente acaba se sabotando tendo comportamentos que a gente não teria por sentir que a gente não é bom o suficiente para aquele relacionamento, né? E às vezes a gente até acaba fazendo trocar a chave de tipo, ele é um cara perfeito. Perfeito pra gente ficar junto, mas acabo que eu olho pra ele como um cara sem graça, porque talvez alguém mais problemático, alguém mais destoante dessa realidade, se enquadre e traga mais essa adrenalina, mais novidades para esse relacionamento. E isso ela é inconsciente? A pessoa ela É, não sabe que ela está se não, sabotando. nem um pouco. Ela não tem ciência, ela só vai agindo de maneira impulsiva e assim, é muito um reflexo dessa autocrítica que a gente tem, né? Desejos reprimidos, de tentar buscar algo que é familiar, né? Então é tudo muito relacionado ao nosso conforto. Às vezes a gente acha que o nosso mundo ele é tão pequeno e a gente não consegue algo melhor e afora disso, né? Então a gente acaba se reprimindo com base nesse inconsciente. Está relacionado com o medo que eu tenho de mudança, por Uhum, exemplo. pode Então, estar também. se eu começo a sair de uma zona que para mim é conhecida, e às vezes pode ser até uma situação boa, igual Uhum, você falou de um relacionamento com uma pessoa bacana, uhum, mas esse relacionamento com essa pessoa bacana, ela é um lugar desconhecido para mim. Então sim, eu vou me sabotar porque eu tenho medo
Sim. dessa diferença entre um lugar conhecido e um desconhecido. Isso, e para nós da psicologia é esse mecanismo de defesa que a gente fala, né? É eu ver uma situação que talvez eu tenha que mudar alguns conceitos, alguns pensamentos para poder me encaixar e fazer diferente, porém meu mecanismo de defesa ele vem e fala, ó, você não vai ter contato com esse mundo. Você vai tentar fazer do jeito que dá, do jeito que você já conhece, do jeito que é familiar. Então, você quer aquela conquista no trabalho? Mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter medo de algumas coisas. Então, não sei se vale tanto a pena. Vamos colocar um obstáculo ali. É basicamente dessa maneira que esse mecanismo funciona. Eu gosto muito desse assunto da autossabotagem porque eu consegui, através da terapia, né, dos meus processos terapêuticos, identificar os meus padrões, né, Uhum. e de autossabotagem, porque eu sou a rainha da Coitadolândia. Eu tenho um banquinho com o meu nome lá na Coitadolândia. Então eu percebia o meu padrão de me sabotar porque eu queria estar lá na Coitadolândia, porque para mim é um lugar conhecido. Sim. E muitas vezes, Isa, hoje, né, a terapia me ajudou muito a me perceber assim. Então, às vezes, eu estou entrando num processo que eu sei que eu estou me sabotando, e aí eu já falo, opa, calma, né? Não vou Vamos colocar esse refletir sobre obstáculo. isso. E aí eu trago uma coisa que eu acho que é importante, que é autorresponsabilidade. Uhum. E aí eu vou usar um exemplo pessoal. Porque muitas vezes eu faço de forma consciente, sabe? Eu, Uhum. dentro da minha terapia, eu já consegui identificar, eu sei que é uma sabotagem, e muitas vezes eu me coloco ainda assim. Então eu acho que é importante a gente falar sobre a gente se comprometer com esse processo de Uhum. mudança, né, Isa? Ter essa Sim. autorresponsabilidade. Isso, por isso que é muito importante a terapia nesse sentido, né? Até para a gente buscar entender esses padrões, entender também a origem disso, da onde que isso surgiu, para a gente saber separar que a gente não é essa autossabotagem, a gente Uhum. está nesse processo, né? Isso, mas Trazer eu não sou, eu estou. isso, Isso é importante. trazer essa consciência, né, que eu acho que é o mais importante, é o mais Uhum. difícil, na verdade, no processo do paciente, e também ele conseguir entender e aplicar isso na prática dele, né, de opa, por que que eu tô colocando esse obstáculo? Ele é um cara tão legal, né, voltando para esse tema do relacionamento, ele é um cara tão legal, por que que eu tô vendo ele como algo sem graça? Será que é porque ele não me desperta aquela ansiedade de ter que resolver um problema dentro desse contexto? Né? Então é a gente tentar fazer essa assimilação. E aí, colocando na prática, a gente consegue trabalhar. Só que para isso a gente precisa dessa orientação de um psicólogo. Porque como que a Uhum. gente vai perceber um padrão que já está mecanizado? Né? Não tem E como. como que a pessoa ela pode identificar isso, Isa? Por exemplo, nossa, estou no momento da minha vida Uhum. em que eu realmente preciso de uma ajuda de um psicólogo. O que que ela tem que observar nela mesma para ela ter essa Pra ser esse iniciativa? passo de procurar, eu acho que é muito sobre as frustrações dela, né? Porque assim, a nossa frustração ela tá relacionada ao desejo. Então eu desejo coisas, eu não estou conseguindo alcançar essas coisas. E Uhum. aí eu olhar para minha vida, poxa, eu não alcancei porque o trabalho não foi legal comigo e não me paga o suficiente, ou eu que não estou sabendo administrar o financeiro, estou colocando outras prioridades, eu não estou conseguindo administrar as minhas relações para serem duradouras, para que eu aprenda e saiba separar o querer ser útil e o querer ser amado, né? Então, assim, dentro de todos esses processos é a pessoa perceber, olha, tô me sentindo frustrado com a minha vida, com a minha realidade. Eu tenho desejos, eu quero coisas, mas sempre que eu chego perto de alcançar, parece que algo me puxa, Uhum. né? Então é como sempre que toda vez que você tivesse para chegar naquilo que você almeja, é como se construísse um muro, um obstáculo gigante e se tornasse impossível você alcançar aquilo, né? Então, e aí esse é o momento em que a gente precisa de Sim. ajuda. É, que é aquele momento que realmente é onde bate a água e a gente fala socorro, não estou dando conta sozinho. E aí, se você que está ouvindo a gente está se percebendo nesse lugar, a Clínica Integra está aqui para te ajudar nesse processo. Né? Eu acho que juntos a gente consegue traçar esse caminho aí do seu autoconhecimento, isso é muito importante. E para a gente encerrar, Isa, a nossa conversa está muito gostosa. Muito Uhum. obrigada. Eu que Mas para a agradeço. gente encerrar, você teria alguma outra dica ou alguma outra mensagem
que você poderia deixar para as pessoas que estão nos acompanhando sobre a autossabotagem, sobre ter a responsabilidade sobre o seu processo de mudança? Uhum, acho que assim, até tornar algo mais consciente, né? Você Uhum, não é as suas experiências, você não é o seu estado de humor, você pode estar passando por esse momento na sua vida, mas nunca é tarde pra gente procurar ajuda, nunca é tarde pra gente reconhecer, uhum, tornar consciente, fazer as coisas diferentes, né? Se você sente que chegou numa certa idade da vida, que muitas vezes você não vai conseguir ter realizações, você tem tempo, porque eu acho que o tempo que a gente tem, ele é valioso, né? Muitas vezes eu até pego alguns casos de pacientes, eu tô no relacionamento há 10 anos, mas é um relacionamento super abusivo, não quero sair disso, porque olha o tempo que eu já investi. sim. Mas é refletir, né? Poxa, você investiu tanto tempo, você aprendeu, mas você ainda tem tempo para Uhum. reparar, investir em outras coisas e tentar buscar algo diferente, né? Então, é tentar olhar para essa consciência. Você não precisa aceitar as coisas como são, não precisa se conformar, né? Tem que ser uma metamorfose ambulante, tem que buscar aprender com isso, né? Eu acho que é isso. Que legal, as mudanças são sempre positivas. A gente nunca pode, gosto muito dessa expressão de se cristalizar. A gente nunca pode, né, Isa, Sim. se cristalizar nesse lugar e achar que É é isso, só né? isso, E o né? Tem que medo, ele bloqueia expandir. muita gente. Então a gente não pode ter medo de viver, porque a gente perde o extraordinário da vida. A partir do momento que a gente sai da nossa bolha ali, da nossa zona de conforto, é onde a gente cresce, é onde a gente vive as melhores coisas que o mundo tem para oferecer, né? Então é tentar enfrentar esse medo, é dar esse passo. Vir para terapia já é um degrau disso, né? Maravilhoso, é isso mesmo. Nossa, excelente conselho, Isa. Muito Eu que obrigada. agradeço. Foi uma delícia conversar com você. Agradeço as pessoas que estão nos acompanhando. E o autoconhecimento ele é uma jornada e nós estamos aqui para te ajudar e te acompanhar. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha com alguém que você sente que precisa ouvir sobre isso também. Tá? Muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio. Tchau.